Olá, olá, boa tarde para todos, boa tarde para todas que estão nos acompanhando. Meu nome é Pedro Borges, eu sou jornalista do Alma Preta, agência de notícias, especializada na temática racial. Hoje eu estou aqui como jornalista convidado pelo The Intercept Brasil para fazer uma entrevista com a Sandra Maria. A Sandra Maria é quilombola, ela faz parte, mora no Quilombo Carrapato da Tabatinga, em Bom Despacho, Minas Gerais. Ela é coordenadora executiva da CONAC, da Coordenação Nacional de Entidades Quilombolas, e ela vai bater um papo com a gente, fazer uma conversa sobre a relação entre as comunidades quilombolas e a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares hoje tem como seu presidente Sérgio Camargo, que é uma pessoa que tem feito uma série de declarações, mas não só declarações que chamam a atenção da imprensa. O Sérgio Camargo também tem sido alvo de investigações por parte do Alma Preta e por parte de uma série de órgãos da justiça brasileira. Então hoje a gente decidiu por convidar a Sandra Maria para bater um papo conosco, para falar um pouquinho sobre a perspectiva dos quilombolas nessa relação com a Fundação Cultural Palmares. Eu vou dar uma olhada aqui, acho que a Sandra já apareceu. A entrevista. Pedir só um pouquinho de paciência enquanto a Sandra se conecta conosco. Olá, Olá, tudo bem? tudo. A imagem tá tudo bem? Aqui para mim tá dando uma carregada, mas eu tô conseguindo ouvir bem. Só um minutinho então, por favor. Tá bom. É isso, gente. Enquanto a Sandra faz esse ajuste aí com relação à sua própria conexão, eu queria muito pedir a participação de vocês, que vocês mandem comentários, que vocês mandem sugestões, que vocês façam perguntas que vocês gostariam de fazer a uma das lideranças das entidades quilombolas hoje no Brasil sobre a situação dos quilombos e também sobre essa relação com a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares ela é um órgão que foi criado em 1988 pelo governo federal e uma das responsabilidades da Fundação Cultural Palmares é a certificação dos quilombos. Hoje o Alma Preta publicou uma reportagem que mostra que nesse ano apenas 5 quilombos, pelo menos de uma maneira oficial e publicada pela Fundação, apenas 5 quilombos foram certificados. E isso gera uma série de consequências para as próprias comunidades quilombolas que tem uma maior dificuldade para, por exemplo, ter acesso a direitos, ter acesso a políticas públicas por parte do governo. A certificação também é o que vai permitir. Pedro, Oi, a imagem ainda continua travando, né? continua travando ainda. Aí, e vou fazer mais uma solicitação. Você me deixa eu fazer mais uma solicitação, por favor? Deixo. Então eu vou tirar aqui, enquanto eu vou batendo um papo com o pessoal, eu vou fechar você aqui, tá bom? Ótimo, ótimo. Tá. Então enquanto a Sandra volta e faz mais um pedido, mais uma solicitação, eu vou continuar essa explicação. A Fundação Cultural Palmares é um órgão muito importante, porque é a Fundação Cultural Palmares que certifica os quilombos. A Fundação acabou de fazer, em meio à pandemia, uma distribuição de cestas básicas. Essas cestas só foram entregues, por exemplo, para esses quilombos que são certificados. Então, a certificação ela é muito importante. A Sandra vai dar um panorama para a gente sobre, sobre outras políticas que acabam ou podem ser bloqueadas pela falta de certificação. Existe também uma mudança recente que foi anunciada essa semana por parte da Fundação Cultural Palmares, que é a mudança do licenciamento de exploração ambiental de um quilombo, que era de responsabilidade da Fundação Cultural Palmares, e agora passou para o INCRA. Então, vamos perguntar para a Sandra Quilombola. A Sandra que está aqui, agora eu vou fazer o convite para ela. Um minutinho só, enquanto eu convido a Sandra Quilombola. Sandra, você pode fazer mais um pedido? Aí, apareceu aqui, mais um pedido. Então eu vou chamar a Sandra de novo aqui. Vamos ver se agora vai a conexão com a imagem também. Pronto, agora acho que foi. Então, vocês estão me escutando? Estou escutando. Eu não estou conseguindo. A imagem está travada, mas eu estou conseguindo ouvir. Talvez a gente. Vamos fazer assim mesmo. Vamos fazer
com a voz. Ótimo. Eu creio que deve melhorar um pouco da internet. A internet deve estar um pouco pesada, Tá. porque a gente tem um pouco de dificuldade com a internet. Mas então, eu que sou assessor dela, estou saindo, a Sandra vai entrar em 2 segundos. Tá bom, então. Então, enquanto isso, a gente aguarda a Sandra. Vou retomar aqui enquanto a Sandra se arruma para a gente dar início a essa conversa. A Sandra, ela é uma das coordenadoras executivas da CONAC, que é a principal entidade, o principal movimento social quilombola, e ela também faz parte do quilombo Carrapacho da Tabatinga, em Bom Despacho, Minas Gerais. A Sandra é uma das lideranças nacionais quilombolas do Brasil, e ela é uma das pessoas extremamente aptas para bater esse papo com a gente, para dar um panorama da situação dos quilombos no país e dessa relação com a Fundação Cultural Palmares. Sandra, tá aí? Tô sim, Pedro. Boa Tudo bem, tarde. Sandra? Boa tarde, como Tudo você bom? tá? Você tá bem? Tô bem aqui, meu filho. Nessa quarentena, Tá o certo. vírus tá alastrando, mas tá tudo bem. Sandra, sem delongas, vou ser bastante direto nessa nossa conversa. Eu fiz aqui uma introdução, fiz uma apresentação sua para as pessoas que nos acompanham. Hoje a gente vai fazer fazer um bate-papo, cujo título é, inclusive, Fundação Palmares contra os Quilombolas. O título ele parece um pouco absurdo, mas é que a realidade que a gente também está vivendo, ela permite e nos implica, enquanto jornalistas, a propor um título e uma provocação como essa. Por isso que eu queria te colocar como primeiro ponto, primeiro questionamento, que você contasse um pouco para a gente como está essa relação das comunidades quilombolas com a Fundação Cultural Palmares. Bom, Pedro, boa tarde. Você, boa tarde a todos. Olha, realmente, nesse momento que nós estamos vivendo, a Fundação Palmares não está fazendo jus ao representar as comunidades quilombolas e principalmente o movimento negro. Parece que nós estamos em outro país, em outro local, onde um órgão que foi criado para a proteção do patrimônio afro-brasileiro, para buscar e apoiar aos povos quilombolas e a comunidade negra, nesse momento está esclarecedor para nós ter uma pessoa como presidente da Fundação Palmares, negro, e desconstruindo todo um trabalho que levamos anos para construir. Teve muita luta pelo reconhecimento do povo negro, e hoje nós temos uma pessoa dessa que desqualifica o movimento negro como representante da população negra, e muito mais ainda, o nosso ídolo maior, que é Zumbi, de estar desqualificando o nosso ídolo, o nosso lutador, e o povo que lutou tanto pela liberdade, e hoje ele nos coloca no órgão que é nosso, foi criado para nós, um capitão do mato. Isso para nós é muito triste. Eu já reitero o aviso para o pessoal, quem está chegando. A imagem da Sandra está congelada. Então, o pessoal tem mandado aqui alguns comentários falando que a imagem está congelada. A gente vai tocar mesmo assim, porque a gente tentou mais uma vez. Infelizmente, o acesso à internet também no Brasil, a gente também tem algumas dificuldades no próprio acesso à internet. Mas a gente está conseguindo ouvir bem a voz da Sandra, o que é mais importante, para a gente conseguir dar continuidade à atividade, à entrevista. Então, peço para que todos continuem nos acompanhando. Sandra, para além dessas entrevistas e essas declarações terríveis que o presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sérgio Camargo, tem feito, né? A última e mais recente falou que macumbeiro não vai receber 1 centavo da Palmares, que o movimento negro é uma escória maldita.
Mas, para além disso, existem outras questões, acho que muito complicadas, com relação a Palmares, que, em alguma medida, repercutem menos na imprensa, né? O Sérgio Camargo, ele chama atenção por conta dessas colocações dele. Mas hoje a gente, por exemplo, colocou uma reportagem falando de que apenas 5 quilombos foram certificados no Brasil no ano de 2020, que a gente tinha uma média muito maior, nem era uma média muito grande, tínhamos uma média muito maior nos outros anos. Mas eu queria que você contasse um pouco, como é que você vê isso, nesse ano de 2020, a gente ter só 5 quilombos certificados, pelo menos por enquanto de uma maneira oficial, e eu queria que você explicasse para a gente também o porquê é importante se certificar um quilombo. Então, Pedro, esse pouco número de certificação desse ano 2020, nesses últimos anos agora de mandato dessa nova gestão, a gente já sabíamos e fomos avisados que não teria nenhum quilombo titulado nesse governo. E os poucos que tivemos, como você disse, os 5, foram judicializados, não foi porque o governo quis titular. E a gente tinha na Fundação Cultural Palmares, até então, um órgão que estaria lutando junto com o movimento para sensibilizar o governo a cumprir o que está na Constituição Federal. E, infelizmente, com esse presidente, a gente já viu que sensibilização nesse governo nós não vamos ter. Certo, mas nós Sandra. vamos... Oi, mas desculpa, nós vamos Sandra, continuar... Tá bom, é só complementar. Nós vamos continuar judicializando, porque a certificação para as comunidades quilombolas é essencial e importante para que nós possamos ter acesso às políticas públicas. Sem essa certificação, nós ficamos à margem. Isso foi criado em governos anteriores, que para isso todas as comunidades foram obrigadas a criar associações, o qual geraram ônus para as comunidades e benefício, e as políticas públicas, em muitos quilombos, ainda nem chegaram. E com esse presidente que aí está, nós vamos lutar, sim, para destituir, porque ele não é um representante do povo negro, e muito menos dos quilombolas e os povos tradicionais. Ele quer extinguir os povos. Mas isso não vai acontecer, porque é para isso que os movimentos existem, é para isso que a CONAC luta. Esse capitão do mato que aí está, que já foi negligenciado até por sua própria família, que ele não representa ninguém, está aí para servir de bode expiatório desse governo fascista. Sandra, você podia contar para a gente que tipo de política pública, por exemplo, se você não recebe uma certificação, você é um quilombo, você não recebe uma certificação, que tipo de política pública, por exemplo, você fica de fora? Então, as comunidades quilombolas para acessar a saúde, a educação, assistência social, transporte, nós já não temos, moradia, que é o Minha Casa Minha Vida quilombola, entre várias outras políticas que é essencial para o desenvolvimento das comunidades quilombolas. Sem essa certificação, nós não existimos para os órgãos federados, que é Estado e município. E isso prejudica
muito as comunidades quilombolas. Porque nós somos um público, sim, do governo federal, não interessa os P's, não interessa os partidos. Eles têm que governar para todos. E isso não acontece. Sem essa certificação, no qual nós temos muitos quilombos aguardando, eles não têm esse acesso. Tem comunidade que não tem água. Tem comunidade que não tem luz. E você vai na CEMIG, vai na Copasa ou algum outro órgão, em cada estado é diferente os nomes. As comunidades não existem, porque não têm a certificação. Esse é o nosso gargalo. Esse é o nosso interesse e nosso empenho em resgatar a Fundação Cultural Palmares. Porque isso não foi nós que criamos, foram os próprios governos que criaram. Como tem a FUNAI para os indígenas, a Fundação Palmares é para os quilombolas. Então é isso a nossa luta e a nossa indignação com esse presidente que lá está, que não reconhece os povos, que não reconhece os nossos direitos e que não reconhece a luta do movimento negro para chegar até onde já chegou até hoje. Sandra, vou fazer uma sugestão. Será que existiria a possibilidade de vocês tentarem, ao invés de manter a conexão via Wi-Fi, tentar pelo 4G? Não sei se às vezes pelo 4G a gente consegue ter acesso à sua imagem. Poderia ser bastante interessante. Se vocês acharem que isso é possível, eu posso aqui passando algumas informações para as pessoas, enquanto o Gabriel te dá uma assistência. Se vocês acharem que não é possível, a gente dá continuidade dessa maneira. O que vocês acham? Não tá? Vamos tentar então. Vou pedir o Gabriel. Tá. Você vai conversando aí, eu vou pedir o Gabriel para tentar no 4G. Tá bom. Ok? Tá bem, então. Então tá. Bom, pessoal, enquanto a Sandra vai tentar fazer essa modificação, tentar entrar no 4G, para que a gente consiga ter acesso à imagem dela, e isso faça com que a entrevista também flua de uma maneira melhor, inclusive, principalmente para vocês que estão nos acompanhando, queria passar alguns dados, algumas informações sobre a Palmares. A Palmares acabou de fazer uma entrega de cestas básicas, a gente vai perguntar isso para a Sandra, de entrega de mais ou menos 7.000 cestas básicas para 80 quilombos. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, segundo o IBGE, a gente trabalha com um número de mais de 5.000 quilombos. Pelos dados da CONAC, a gente trabalha com um número de mais de 6.000. De quilombos certificados no Brasil, a gente tem mais de 3.000. Então, esses 80 quilombos, essas 7.000 famílias, realmente é um número bastante pequeno se comparado à quantidade de pessoas, de quilombolas existentes no país, e principalmente as urgências nesse momento de pandemia, momento de desemprego, de fome. Para muitas pessoas, para os quilombolas, isso também se aplica. A gente tem publicado uma série de reportagens no Alma Preta sobre a Fundação Cultural Palmares. Alma Preta, que é um parceiro do The Intercept Brasil. A gente publicou uma reportagem recente sobre demissões que foram feitas na Fundação Cultural Palmares de alguns funcionários em meio à pandemia da Covid-19. Então, enquanto o governo federal, enquanto o Ministério da Economia dá uma orientação para todo mundo, para que todos tentem manter os seus empregos... Ele falou tentar no 4G, eu não sei mexer com isso. Isso. A Fundação Cultural Palmares, enquanto o Ministério da Economia dá essa orientação, a Fundação Cultural Palmares tem demitido pessoas. Isso tem sido uma coisa muito complicada mesmo. Vídeo com... Às vezes apertando esse xizinho que sai. Então, aperta o X. Vou apertar. Eu vou fazer assim, ó, eu vou desconectar vocês, vou esperar vocês... Eu vou seguir aqui pelo menos um pouco só comigo passando, enquanto a gente recebe uma resposta da Sandra, a Sandra dando um retorno para a gente, tá bom? É isso, enquanto o Ministério da Economia tem dado uma orientação
para que todo mundo, para que se mantenha o emprego, para que as grandes empresas mantenham o emprego, a Fundação Cultural Palmares tem demitido pessoas também durante a pandemia da Covid-19, e muitas pessoas, muitos desses funcionários têm colocado de que parte dessas demissões é inclusive por perseguição política dentro do órgão, dentro de todo mundo que pensa diferente do atual presidente Sérgio Camargo. Para vocês terem uma noção do nível que chegou a Fundação Cultural Palmares, os funcionários do órgão têm descrito as reuniões da diretoria da Palmares como reuniões da Ku Klux Klan. Um órgão que deveria trabalhar no sentido da promoção da cultura e da identidade afro-brasileira, é um órgão que chega ao ponto dos seus funcionários descreverem as reuniões dos seus chefes como reuniões e encontros da Ku Klux Klan. Então, realmente é um cenário bastante complicado que a gente tem vivido no Brasil. A Fundação Cultural Palmares é mais um reflexo disso. E eu acho que a Fundação Cultural Palmares também parte de um pressuposto importante nessa estratégia do governo Bolsonaro de fazer um revisionismo da história, de contar a história de uma outra maneira. A Palmares tem feito hoje em dia um esforço muito grande para se reconstruir a imagem de Zumbi dos Palmares, né? Então, aquela imagem que o movimento negro construiu com relação a Zumbi dos Palmares, do grande líder quilombola, agora é uma imagem construída, que se tenta construir por parte da própria Fundação Cultural Palmares, de que Zumbi era uma pessoa que tinha escravos, de que Zumbi, enfim, carrega consigo, ao invés desses adjetivos extremamente positivos que o movimento negro construiu ao longo da história sobre Zumbi, não só o movimento negro, a história em si, a ciência em si. A Fundação Cultural Palmares tem seguido uma orientação do presidente Bolsonaro de construir Zumbi como, na verdade, como um anti-herói e tentar descrever figuras como, por exemplo, a Princesa Isabel e como outras pessoas, como os reais protagonistas da liberdade da população negra. É bastante complicado a gente ter, a essa altura do campeonato, uma retomada da figura da Princesa Isabel, que foi refutada pelo movimento negro desde a década de 70, quando o movimento negro optou por adotar Zumbi dos Palmares como a sua principal referência, porque a Princesa Isabel colocava a população negra numa condição de passiva na luta contra a escravidão. Vamos ver se a Sandra voltou. Eu recebi mais um convite. Pelo menos por enquanto a gente está sem aqui um outro sinal da Sandra. Enquanto isso eu vou seguir aqui com vocês. Se vocês também tiverem alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer sobre a própria Fundação Palmares, a gente tem feito, enquanto Alma Preta, uma investigação bastante séria sobre esse órgão, que foi criado em 1988, que já foi presidido por figuras muito importantes. Uma delas, o historiador Joel Rufino. Joel Rufino, um dos grandes intelectuais brasileiros, um dos grandes intelectuais negros do nosso país, também já foi presidente da Palmares. Hoje, infelizmente, a gente tem como presidente da Fundação Cultural Palmares o Sérgio Camargo, que é uma pessoa que tem acumulado uma série de manifestações, no mínimo, bastante infelizes sobre a comunidade negra, sobre o movimento negro. A última dessa semana, ele descreveu o movimento negro como escória maldita e também trouxe de que não haveria mais dinheiro para macumbeiro dentro da própria Fundação Cultural Palmares. Enquanto isso, enquanto essas colocações do Sérgio Camargo são feitas e chamam a atenção da imprensa, poucas pessoas têm feito uma investigação real sobre a Fundação Cultural Palmares e sobre o desmonte que tem sido feito enquanto política pública. Então, Sérgio Camargo, por exemplo, nesse ano, a sua gestão, por enquanto, só fez 5 certificações de quilombos. Você tem uma média de mais ou menos 200, alguns anos 200, 300 quilombos que haviam sido certificados no Brasil. Então, a gente tem um retrocesso muito grande com relação à certificação de entidades de quilombos em todo o país. Para vocês terem uma noção dos números, a CONAC, que é a principal organização quilombola, ela trabalha mais ou menos com um número de mais de 6 mil quilombos no país. O IBGE trabalha com mais de 5 mil. A própria Fundação Cultural Palmares já certificou mais de 3 mil quilombos. E nesse ano a gente só teve a certificação de 5 quilombos, o que é um número bastante pequeno, se comparado ao desafio que ainda está posto para a Fundação Cultural Palmares, cujo objetivo é, pelo menos o que foi criado,
é o de certificar e de alcançar todos os quilombos do Brasil, para que esses quilombos tenham acesso a políticas públicas, das mais simples, como por exemplo a entrega de cestas básicas, às mais complexas, como a Sandra mesmo estava colocando para a gente, que diz respeito ao acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso a todos os direitos básicos que todo cidadão brasileiro deveria ter, né? Infelizmente a gente sabe que não tem. Chegou uma outra solicitação, vamos ver se é uma solicitação aqui da Sandra. Pelo menos por enquanto a gente está sem solicitação da Sandra. Enquanto isso eu vou seguir aqui com vocês. Sigo também à disposição, caso vocês queiram fazer algum questionamento sobre a Fundação Cultural Palmares. As últimas colocações, as últimas ações que têm sido feitas depois de todas essas declarações dele, são de ações feitas de uma maneira quase que cotidiana, em diálogo com o Ministério Público Federal, para que o MPF intervenha de alguma maneira com relação ao Sérgio Camargo. O principal argumento que tem sido utilizado é que o Sérgio Camargo representa uma improbidade administrativa. O que isso significa? Isso significa que o Sérgio Camargo adota enquanto política para a sua gestão como uma política que vai de encontro com os próprios interesses e com os próprios princípios de fundação e de criação da Fundação Cultural Palmares. Então, por esse motivo, uma série de ações têm sido protocoladas, uma série de medidas têm sido feitas em parceria e em provocação ao Ministério Público Federal, para que o Ministério Público intervenha e destitua Sérgio Camargo da presidência da Fundação Cultural Palmares. Mas essa não é a única ação também. Existem ações populares que têm sido feitas contra o Sérgio Camargo. Existe uma grande pressão para que o Sérgio Camargo saia. Agora, a saída do Sérgio Camargo, ela depende ou de uma escolha do presidente da República, no caso Jair Bolsonaro, ou de uma ação da Justiça. Uma ação do Bolsonaro nesse momento ela é bastante improvável, até porque o Bolsonaro, ele é a pessoa quem banca o Sérgio Camargo no seu cargo. Mesmo a Regina Duarte, enquanto era secretária de Cultura, ela mesmo tinha um desafeto com o próprio Sérgio Camargo, e ela mesmo não queria que o Sérgio Camargo fosse... A Sandra está voltando aqui. Ela mesmo não queria que o Sérgio Camargo fosse o presidente da Fundação Cultural Palmares. Mas mesmo assim, houve uma tentativa de se bancar o Sérgio Camargo. Bom, a Sandra voltou. Sandra, está nos ouvindo? Sandra? Sandra, está por aí? Está nos ouvindo? Bom, pelo menos por enquanto eu não estou conseguindo ouvir a Sandra. Vou dar continuidade ao que eu estava colocando, que eu estava falando. Sandra? Oi, Pedro? Oi, Sandra, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Certo. Sandra, por enquanto a sua imagem continua travada, né? Eu não estou conseguindo... Eu estou vendo o seu rosto, mas ele está carregando. Eu acho que vamos dar prosseguimento à entrevista, né? O que a gente estava conversando. Eu estava contando aqui um pouco para as pessoas um panorama hoje da Fundação Cultural Palmares. E eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, a partir inclusive do que eu estava conversando aqui com o pessoal que nos acompanha. A Palmares acabou de protagonizar uma ação de uma entrega de 7.000 cestas básicas, que ao todo, se eu não me engano, foram entregues para 80 quilombos diferentes do Brasil. Como a gente havia dito no começo, são mais de 6.000 quilombos que a gente tem no nosso país. Queria que você fizesse um comentário, né? Como vocês da CONAC avaliaram essa ação da Fundação Cultural Palmares e se ela foi suficiente para atender os quilombolas agora em meio à pandemia da Covid-19. Então, Pedro, além dela não ter sido suficiente, elas não foram totalmente entregues às comunidades quilombolas. O critério que eles usaram, infelizmente, nós estamos no ano eleitoral. Você usar a estrutura de uma prefeitura para distribuir a cesta para as comunidades quilombolas foi equivocada e muito. Porque em muitas comunidades deixaram de receber, que as prefeituras estavam cadastrando as pessoas, novas pessoas. E isso gerou
Para as comunidades quilombolas, a qual a Fundação Palmares diz que receberam, comunidades com 700 famílias, foram enviadas 700 cestas, mas nas comunidades não chegou a 700 cestas. Chegou para 100, para 150, para 200. Porque a prefeitura fez novos cadastros, atendendo outras populações. Nós não fomos consultados por esse método de entrega. Se eles tivessem acompanhado a entrega antiga pela Conab, que entregava dentro das comunidades, e a associação fazia distribuição para as famílias. Então, essas 7.000 cestas que eles falaram que entregaram, sim, pode ter entregado, mas não chegou todas nas comunidades quilombolas. Por isso, não só eu estou falando, nem a CONAC, mas você vê várias comunidades, como os Calungas, como Pernambuco, fazendo campanha, pedindo socorro, pedindo ajuda, para eles poderem sobreviver nessa pandemia. Porque nós podemos sobreviver à pandemia, a qualquer crise, mas sem alimentação, sem água, que é o essencial pela sobrevivência, as comunidades não vão conseguir. Com isso, nós estamos com várias campanhas, estamos recebendo várias ajudas de parceiros, num contexto de 6.300 e poucas comunidades, você atender 7.000 famílias, então você tem que escolher quem vai viver e quem vai morrer. E esse não é o nosso objetivo. E isso não está na Constituição Federal. O governo tem que atender ao nosso público, que nós somos uma das populações mais vulneráveis nesse momento de pandemia. E isso não está acontecendo. A Fundação Palmares não está trabalhando para os povos, a qual ela abriga na sua instituição. Ela está trabalhando contra os povos. E isso que nós da CONAC e os parceiros estamos lutando, que nós vamos sim sobreviver a essa pandemia, com governo ou sem governo. Nós não vamos, porque lógico que a gente sabe que o público que eles querem que morre, que são os negros, tanto no interior quanto na cidade. Mas nós vamos resistir, mesmo com essa falta de assistência do governo para as comunidades quilombolas. Sandra, como você tem acompanhado essas ações que a Coalizão Negra por Direitos, que as organizações de movimento negro têm feito, de documentos protocolados no Ministério Público Federal para se destituir o Sérgio Camargo desse cargo, qual que tem sido a própria participação da CONAC também nessas mobilizações? A CONAC também tem feito pressão para que o Sérgio Camargo saia do cargo de presidente da Palmares? Com certeza, Pedro. A coalizão, que tem várias instituições dentro dela, e nós fazemos parte também, estamos lutando sim, para que esse presidente seja destituído, que coloque uma pessoa, não que seja... Nós não queremos uma pessoa que nos dê privilégio, queremos uma pessoa que cumpra as leis e a Constituição Federal. Então, a coalizão veio para unir os movimentos, são mais de 100 movimentos na coalizão, e estamos todos juntos nessa luta para nós, para que nos devolvam a Fundação Cultural Palmares. Que a Fundação Cultural Palmares é nossa, é luta do movimento negro. E quanto aos PLs que têm sido construídos, né, pela coalizão, todos os movimentos assinam, estamos sim juntos nessa luta.
Infelizmente, o nosso poder judiciário também é lento. E, infelizmente, nós temos um legislativo que nem todos são a nosso favor. A oposição é a minoria. Dependemos muito, igual tem o tal de Centrão. O Centrão está de acordo com o que o governo está fazendo. A nossa luta é muito maior, para além de lutar aqui fora contra os que nos atacam, os que nos oprimem, e lutar dentro do Congresso para sensibilizar os deputados que foram eleitos para trabalhar para o Brasil, e não para toda a população, e não para escolher um público específico para eles atenderem. Então, a nossa luta é muito grande. E a coalizão está aí para fortalecer e para dizer que nós não somos minoria. Nós somos a maioria. E se nós somos a maioria, nós vamos continuar lutando e vamos, sim, ter o nosso patrimônio, a nossa Fundação Palmares, que foi luta do movimento negro, de volta, para trabalhar para os povos e para os negros, que hoje estão sendo mortos na periferia, nos quilombos, que são públicos que eles escolheram para extinguir do nosso país. Sandra, essa semana a gente também teve uma mudança nas próprias responsabilidades da Fundação Cultural Palmares. Uma responsabilidade que era da Palmares agora passou para o INCRA, que é a função de licenciamento ambiental em terras quilombolas, que antes era também de responsabilidade da Fundação Cultural Palmares, agora passou para o INCRA, né? E isso foi uma coisa recente, a própria Palmares divulgou isso no seu site oficial. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é esse licenciamento, e eu queria que você explicasse qual é a perspectiva, o que a CONAC acha dessa mudança de algo que era de responsabilidade da Fundação Palmares passar para o INCRA, sendo que, como você mesmo tem dito, a Fundação Cultural Palmares é o órgão que historicamente lida com as questões quilombolas. Então, Pedro, se fosse em outro momento, em outro contexto, nós iríamos lutar para que esse licenciamento voltasse para a Fundação Cultural Palmares. Mas nesse momento, com esse presidente, do jeito que ele está trabalhando, realmente nós não sabemos se vai ser bom ou vai ser ruim, porque o INCRA é uma instituição que nós lutamos também para resgatar, porque é o órgão que faz as regularizações fundiárias das comunidades quilombolas. Mas nesse momento, olha bem para vocês verem, nós estamos entre a cruz e a espada. Como lutar para voltar o licenciamento da Palmares com um presidente que nos renega? E como a gente ficar feliz com o licenciamento indo para o INCRA de um órgão que está totalmente sucateado, que não tem como continuar o seu trabalho, que em outrora eram bem feitos pelo INCRA, que tínhamos gestores responsáveis, gestores com autonomia para aplicar as políticas nos quilombos. Não tinham recurso suficiente. Quando conseguimos o recurso, tiraram os gestores, mudaram o presidente. Então, eu falo para vocês assim, nesse momento, nós estamos entre a cruz e a espada. O INCRA tem competência para promover o licenciamento? Tem. Se houver boa vontade política e gestores comprometidos com a política
de regulação fundiária das comunidades quilombolas. Mas, nesse momento, a gente pode falar desse governo. Quem é quem? Quem entrou nesse governo para cumprir a Constituição Federal, como eles dizem? Que as leis já existem, falta só implementação. Mas a gente tem certeza absoluta que se não for através de muita luta e judicialização, esse governo nada vai fazer para os povos quilombolas. Sandra, você é uma pergunta um pouco mais técnica, mas você poderia explicar para a gente o que é esse licenciamento e o porquê ele é tão importante? Bom, o licenciamento vamos explicar o seguinte. Aqui, por exemplo, na minha comunidade está para passar uma linha de transmissão que vai pegar de Bom Despacho a Uberaba e vai passar no meio da comunidade. Então, esse licenciamento, essa obra só vai ser feita se o órgão, gestando, no caso, antes, a Fundação Cultural Palmares, ela é chamada para ver os impactos, se é possível passar ou não. Se a Fundação Palmares falar, não, aqui não pode passar, vai afetar muito a comunidade, vamos fazer uma consulta, nós vamos estar reguardados. E aí vão fazer uma consulta prévia, a qual não está existindo, né, nesse momento, usando a Convenção 169, que nós temos que ser consultados. Quando vai passar um empreendimento dentro de nossas comunidades, nós não somos contra o desenvolvimento. Nós queremos ser consultados e medir os impactos. E esse licenciamento vem através disso, da gente fazer uma consulta prévia dentro da comunidade, reunir a comunidade, ver o que esse empreendimento vai impactar e qual o processo de mitigação. Nós não temos o poder de veto na consulta. Nós não podemos falar assim, nós não queremos e vamos ser atendidos. Nós sabemos disso. Mas tem o processo de mitigação, onde pode o Ministério Público, junto com a Fundação Palmares, criar meios da comunidade ser menos impactada e ser ressarcida dos impactos antes e depois da construção. Igual temos a BR 135, lá no Maranhão. A comunidade não é contra, mas ela não foi consultada. Liberaram os licenciamentos sem fazer o processo de consulta. Aonde está barrado, né? Entramos com processo, sim, no Ministério Público, barrou a construção até que a comunidade seja consultada. Não é que não vai passar. Vai até passar. Mas vamos medir os impactos, o que vai atingir a comunidade, o que pode ser minimizado nesses impactos. Que até então ninguém liga, porque ali é preto. Preto pode passar por cima, e não é assim. Nós somos um povo, que nós estamos dentro do nosso território há mais de 100 anos. Nós somos donos da terra. E eles querem vir. E, infelizmente, a terra que nós ocupamos são cheias de bens, né? De minério, de petróleo. As terras que ninguém queria antigamente, nós ocupamos. Mas hoje, para eles é viável, eles vêm visitar uma comunidade. Nessa visita, eles fazem a consulta do solo, sem a gente saber, e de repente entra com o processo de licenciamento na Fundação Cultural Palmares, no IBAMA. Quando a gente fica sabendo, é porque o nosso solo é fértil. Mas eles não querem nos consultar. E esse processo de licenciamento é importante para nós, sim, mas que haja consulta para nós sabermos
com o que é que nós vamos lidar. Para não acontecer igual aconteceu em Brumadinho, com a mineração. Não teve consulta para o processo de mineração. Olha, nós perdemos. Quantos quilombolas morreram? Quantos quilombolas estão debaixo da terra e as comunidades prejudicadas até hoje, sem receber nem um centavo dos seus entes que estão debaixo daquela lama? Então, esse é a importância do processo de consulta, do licenciamento, de medir os impactos antes, porque depois que acontecer, já não adianta mais. Sandra, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa, eu vou te fazer mais uma pergunta só. A gente está vivendo, para além desse grande problema político que a gente está vivendo no Brasil, a gente também está vivendo uma questão de uma pandemia, né? Parece que para o Brasil não é suficiente só passar por uma pandemia, a gente passa por uma crise política também muito grande, como a gente estava conversando até então. Como a Covid-19 tem impactado as comunidades quilombolas e como vocês têm se organizado para fazer esse enfrentamento contra a doença? Olha, Pedro, a gente está bem assustado com essa pandemia, porque todas as comunidades estão cumprindo a determinação do Conselho Mundial de Saúde. Nós nos resguardamos dentro dos nossos quilombos, nós estamos sim cumprindo a quarentena, mas nós não estamos recebendo o essencial, que é o auxílio emergencial, para permanecer nessa quarentena, que é os kits de higiene, a alimentação, a água, que é um bem essencial para lavarmos as mãos, a comunidade não tem. E o que mais entristece a gente, que a maioria das nossas comunidades trabalha com turismo, e as pessoas não estão respeitando isso, e indo visitar os quilombos, e com isso, o Covid está chegando até os quilombos. Eu não vou precisar para você o número de mortos que nós já temos, mas nós estamos numa situação que, contando do dia 11 de abril até hoje, nós já passamos de 46 mortos quilombolas por Covid. A gente está estimando assim, 1 por dia. E o acesso à saúde. Nós tem comunidade, está a 60, 70 quilômetros do município. E quando está passando mal, chega a chegar até o município, para fazer uma consulta, para tentar um teste. O teste nós nunca vimos, nem sabemos onde que está e se existe. E a gente chega num posto de saúde, num PSF, tá eu e uma outra senhora branca. Eles se julgam que os negros têm mais resistência, manda a gente para casa sem assistência e consulta o branco. Isso está acontecendo nos estados, nos PSF, nos postos de saúde. Eles acham que nós temos mais resistência, mas pelo contrário. Quem está morrendo com essa Covid-19 não fomos nós que buscamos. São os negros, são os quilombolas, são os indígenas. Porque os ricos, a quarentena deles é na fazenda, bem resguardado. Eles têm os meios de acesso à saúde, ao qual nós não temos nenhuma assistência. E quando a gente luta, exige o nosso direito, nós somos mal interpretados dentro do nosso município, que eles falam que a gente chega no PSF, que é o caso nosso aqui, para provocar desavença, e quando a gente exige atendimento, eles chamam a polícia para nós. O que a gente faz? Volta para casa com a doença, sem fazer o teste. E com isso, vai contaminando outras pessoas dentro dos quilombos.
O Amapá está um caso de calamidade pública nos quilombos, sem assistência nenhuma. Fizemos, sim, uma judicialização junto ao Ministério da Saúde, que a saúde é para todos. Nós temos, sim, direito a ser consultado até o teste. Pedimos, assim, como muitos estados fizeram, a maioria, todos fizeram, que eles contabilizem as mortes. Não parece lá raça-cor, mas é o nosso povo que está morrendo. Nós mesmos estamos fazendo monitoramento epidemiológico nos quilombos. Cada estado criou sua equipe de consultar, de ajudar os quilombolas em seus municípios longínquos a contabilizar os doentes, os mortos. Estamos buscando junto aos parceiros, as pessoas que são solidárias à nossa causa, ajuda. Eu sei que esse mal do Covid é mundial, e no nosso país, quem está mais sofrendo? Os quilombolas, as comunidades periféricas, os indígenas. É nós que não temos aquela condição que os ricos têm de se isolar, de ter seu álcool, tem sua água, e até empregada eles usam, e quando ficam doentes eles mandam embora para morrer em casa. E nós não temos isso. Então essa pandemia veio também para nos alertar de que nós precisamos, quem está um do outro, porque é o povo que está sendo solidário com o povo, e não o governo, fazendo a sua obrigação, que está na Constituição Federal, é que dá assistência à saúde aos povos. Sandra, muito obrigado pela entrevista, pelo papo. Gostaria de agradecer muito a você, a CONAC, aos quilombolas. Esse é uma entrevista muito especial que a gente fez, que a gente está falando sobre os impactos dessa nova gestão da Fundação Cultural Palmares sobre os quilombolas. A gente também vou te falar aqui um pouquinho sobre os impactos dessa pandemia sobre os povos quilombolas. Essa entrevista, eu sou jornalista do Alma Preta, hoje participo aqui como jornalista convidado pelo The Intercept Brasil para fazer essa entrevista com a Sandra Maria. Gostaria de mandar aqui meu agradecimento à equipe do Intercept, um agradecimento a todo mundo que nos acompanhou durante a entrevista, um agradecimento a você, Sandra, pela paciência também, apesar das dificuldades que às vezes nos é colocada mesmo, a dificuldade técnica, por ter dado essa ótima entrevista. Queria dizer para todo mundo que esse material, toda essa conversa, ela vai ficar gravada no IGTV do Intercept, no YouTube e também no Spotify. E eu não posso encerrar a entrevista sem fazer uma recordação fundamental de que não existe jornalismo sem apoio, sem financiamento, sem dinheiro. Então, gostaria muito de pedir para que todos vocês procurem nas redes sociais, para que entrem lá no Google e procurem no Catarse a campanha de financiamento do The Intercept Brasil, para apoiar o The Intercept a continuar fazendo esse jornalismo investigativo de combate, e também procurar o próprio Alma Preta. A gente também tem uma campanha de assinaturas no Catarse. Também o apoio de vocês seria muito bem-vindo para nós, em especial nesse momento delicado que a gente está vivendo no Brasil. Então é isso, gente. Até a próxima entrevista. Espero que vocês tenham gostado.